Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o capítulo 10º do Evangelho de São João. Como vocês sabem, o quarto domingo da Páscoa é sempre um domingo dedicado ao bom pastor Jesus, que se apresenta como o bom pastor, e o Evangelho de hoje continua nesta mesma direção. Nós lemos os 10 primeiros versículos do capítulo 10 de São João. É interessante que Jesus recorda neste Evangelho o relacionamento íntimo que existe entre o pastor e a ovelha. Nós não estamos muito acostumados com esse tipo de coisa aqui no Brasil, porque nós não temos a cultura, da criação de ovelhas. No entanto, lá na terra de Jesus, como também na Europa, as pessoas estão acostumadas à criação de ovelhas e elas sabem perfeitamente do que é que Jesus está falando quando ele diz que as ovelhas escutam a sua voz. Ou seja, as ovelhas são animais que têm a capacidade de distinguir a voz do pastor e seguir a voz desse pastor. Quando, por exemplo, por causa da noite, do frio, os pastores recolhem as ovelhas durante a noite num só redil, os pastores trazem, cada um traz suas ovelhas, um traz 10 ovelhas, outro 15 ovelhas, outros 5 ovelhas, e todas essas ovelhas passam a noite juntas, num lugar quentinho, protegido. Quando chega amanhã, amanhece o dia, os pastores vêm, abrem a porta das ovelhas e o pastor então começa a chamar as ovelhas com a sua voz. E essas ovelhas então reconhecem a voz do pastor. É impressionante que tem 3, 4 pastores lá falando e as ovelhas, elas sabem se dividir perfeitamente, cada um atrás do seu pastor, reconhecendo a sua voz. Esse fenômeno, que nós, que não criamos ovelhas, não estamos acostumados, é exatamente a isso que Jesus se refere. Ou seja, as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz. E aqui está uma característica básica do cristão. O cristão é aquele que reconhece a voz verdadeira de Deus que fala em Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus encarnada e, portanto, nós reconhecemos a voz desse bom pastor que nos fala. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática, quer dizer o seguinte, que todo verdadeiro cristão, ele não quer fazer a sua vontade, ele quer fazer a vontade de Deus. Ou seja, a nossa vida de oração consiste nisso, consiste em a gente ir buscando a vontade de Deus na vida, no dia a dia, nas coisas concretas. E Deus vai nos inspirando, vai falando, a gente conhece a doutrina da igreja, o ensinamento dos santos, o magistério da igreja, e isso vai iluminando para que na nossa vida nós não façamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que a gente não siga os nossos próprios caprichos, mas siga a voz desse pastor que é Jesus. Para você entender do que é que nós estamos falando, eu gostaria de dar exemplo no dia de hoje de um santo recentemente canonizado, que nós celebramos no dia de hoje, dia 26 de abril. São Rafael Arnaiz Baron. Quem foi São Rafael? São Rafael foi um jovem, que tentou ser monge, e ele morreu recentemente, morreu em 1938. E foi apresentado como modelo para os jovens quando houve o Dia Mundial da Juventude na Espanha. Deixa eu contar um pouquinho, muito brevemente, a história de São Rafael. E se você tiver curiosidade de saber mais a respeito da história de São Rafael, hoje à noite, nós iremos fazer um programa ao vivo
no site padrepauloricardo.org a respeito de São Rafael Arnais. Ali você vai poder conhecê-lo mais de perto. Mas São Rafael, ele era um jovem arquiteto que sentiu o chamado de Deus, né? Essa voz de Jesus, bom pastor, que chamou ele para ser monge trapista. Ele entrou na Trapa, né? A Trapa é um mosteiro beneditino de estrita observância, né? São cistercienses de estrita observância, seguem a regra de São Bento. E lá, ingressando na Trapa, ele, entusiasmado, dizia para os seus parentes nas suas cartas: olha, eu fui feito para a Trapa e a Trapa foi feita para mim. Ali ele tinha encontrado a voz de Jesus, a vontade de Jesus que se manifestava, e ele entrou generosamente para fazer parte da ordem trapista. Só que, tão logo ele começou a viver a vida de trapista, começou a ficar doente. E se descobriu, finalmente, que ele estava com diabetes. E uma diabetes bastante grave, que não tinha muito tratamento. Então ele teve que sair do mosteiro. E para fazer de uma longa conversa, uma conversa curta, né? O pobre São Rafael Arnais, ele, que queria ser trapista, ele ingressou na Trapa 4 vezes, né? Ele entrou uma vez, saiu, entrou outra vez, saiu, entrou outra vez, saiu, e finalmente entrou definitivamente, só que ele via que por causa das suas condições de saúde ele não podia viver a vida de monge que ele queria. Ele escreve no seu último diário o seguinte: eu gostaria de viver a regra de São Bento, mas eu nunca poderei viver. Eu gostaria de professar os votos religiosos e ser monge trapista, mas eu nunca irei professar. Deus não quer, diz ele. E quem seria louco de querer o que Deus não quer? Vejam que maravilha este homem, né? Este jovem, com 28 anos de idade, reconhecendo que aquele impulso que ele tinha visto na voz de Jesus, que dizia: venha ser monge trapista, era uma inspiração divina, sim, mas uma inspiração divina que o levava à Trapa exatamente para renunciar à Trapa. Enxergar essa maravilha que é fazer a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus está frustrando as minhas vontades, mas quem seria louco de querer o que Deus não quer? E enxergar na realização da vontade de Deus a fonte da sua felicidade. É isso que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje. Que se nós seguirmos inspirações que não são do bom pastor, que é Cristo, nós estamos seguindo ladrões e assaltantes, né? Que vêm simplesmente para tirar a vida das ovelhas, para matar e para destruir. Jesus vem para que todos tenham vida, vida divina, tenham vida em abundância. São Rafael Arnais, embora tenha morrido tão jovem, ele encontrou em Jesus essa vida em abundância quando, ouvindo a voz do bom pastor, ele seguiu a sua vontade. Peçamos a Ele que interceda por nós, para que nós também tenhamos a mesma sabedoria e o mesmo amor para abraçar as cruzes que Deus quer que nós abracemos. Porque a vontade de Deus é sempre muito boa. Nós é que não conseguimos, às vezes, enxergar essa bondade. Peçamos essa graça, a graça de não nos confundirmos e distinguir a voz do bom pastor, também nas cruzes do dia a dia, e seguir Jesus para a vida em abundância. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.